eu venho de uma família que é da terra mesmo. Eu sou a quarta geração que está trabalhando com agronegócio. A gente sempre teve pecuária como uma fonte principal, mas houve também a agricultura em alguns momentos dentro da nossa família. Então, cresci indo para a fazenda. Meu pai é um cara que viveu na fazenda, ele nasceu mesmo na roça, para você ter ideia. Uhum. O meu bisavô, né, que começou essa história aí da propriedade rural, ele foi poceiro da propriedade que hoje é da família e chegou lá enfrentando doença e onça e toda a dificuldade que você possa imaginar aí, sem acesso à saúde, educação, e começou a habitar, povoar aquele lugar lá que era inabitável, e foi passando de geração para geração, sempre com essa pecuária, depois um pouco de agricultura. Veio a minha geração, a gente deu uma afastada, a gente saiu para estudar, sempre o foco da geração do meu pai foi cobrar da próxima geração estudo. É. Isso, na minha visão hoje, afastou a gente da propriedade, porque talvez eles tivessem ali uma dificuldade com a geração deles, não, talvez não obteve o êxito que eles acreditavam que poderia ter, e aí passaram para a gente esse legado de que tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, e a gente basicamente fez isso. A gente virou uma família de médico, advogado, engenheiro, e todo mundo foi embora da roça. É. Então, mas mesmo com esse afastamento, né, como a gente teve uma infância muito presente, meu pai depois até ele próprio se afastou um pouco da propriedade também, foi fazer outras coisas. Eu fiz a engenharia florestal, que é um ramo aí das agrárias, então continuei ali durante a graduação próximo dessa realidade, e nesse meio tempo aí, depois que me formei, entrei no ramo da carne de sol e estamos aí correndo atrás e tentando criar novas habilidades e empreendendo, quebrando a cabeça, mas acertando um pouquinho também. Ainda bem, né, cara? Porque cagada já basta que a gente já fez, né? Mas, cara, Exatamente. uma coisa muito legal que você falou, né? Assim, eu trago aqui, assim, já vieram, né? Na verdade, várias outras pessoas que são sucessores, né? Na fazenda e tudo mais. E esse ponto que você tocou, cara, é muito interessante, porque isso é muito real, né? Quem é da nossa geração foi assim, meu, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro, você tem que ser isso, médico, porque são profissões que ganham dinheiro, né? E a Exato. propriedade, a coisa sempre foi deixado meio que em segundo plano, né? E óbvio, eram outras épocas, né? A gente consegue entender isso hoje, mas de fato, né? Quando você conversa com a turma, houve esse descolamento que eu acredito que seja uma das principais, né? Eu e os meus achismos, que sejam as principais rupturas do campo e da cidade que pode ter originado um pouco desse fla-flu que vira, né? Agronegócio, cidade, não sei o quê, blá, blá. Mas é bem interessante esse ponto que você colocou, cara. Eu vejo que já existe hoje uma preocupação com a sucessão familiar, sobretudo de grandes negócios, né? Uhum. Mas são pouquíssimos negócios que conseguiram atingir essa maturidade de É. pensar, planejar e fazer uma sucessão familiar. A nossa experiência da nossa família, e eu conheci muitas outras famílias com história parecida, é que a propriedade, por acabar não gerando toda a renda ou a qualidade de vida que se esperava de uma geração, o efeito rebote dessa geração foi educar seus filhos para sair daquilo, ou ao menos que não dependesse daquilo como uma fonte única de renda, né? Uhum. Então, apesar da gente ter essa ligação muito forte com a propriedade, por essa ligação até emocional, né, de, pô, aquilo lá nunca foi de outra família, sempre foi nosso. Sim. E,
E a gente acabou se afastando um pouco. Agora eu e um outro primo lá, a gente voltou com força para dentro e a gente quer melhorar bastante. Então eu acho muito, muito interessante ter esse olhar. Vejo que falta muito. Eu acredito, cara, e aí é o meu achismo também, que a gente vai ter um hiato aí na sucessão do agronegócio. Eu vejo, às vezes, propriedades monstruosas sem a mínima preocupação com sucessão, e os filhos, cada um morando num lugar e tocando a sua vida, e às vezes até por uma questão assim, de coronelismo, né? Às vezes o cara fez tanta coisa e ralou tanto que ele não admite dividir um pouco daquilo ali com os filhos e talvez por um protecionismo ali na cabeça dele de achar que o filho não precisa depender daquilo, ele está afastando o que é muito legal. Eu tive essa oportunidade de ser criança no campo quando eu era criança. O meu pai não cobrava a gente fazer atividade braçal e atividades com responsabilidade de horário, esse tipo de coisa. A gente ia andar a cavalo, atrapalhar o vaqueiro, correr, nadar no rio, e assim, fazia lá alguma atividade ou outra, mas muito mais nesse tom de brincadeira aí, não era com essa ideia aí que a propriedade é para gerar renda, que ela tem que produzir alimento, que ela tem uma responsabilidade social e ambiental, como a gente vê hoje. Mas eu acho que é um dever nosso que participa do agronegócio, que tem um poder de comunicação agora com a internet e as redes sociais, a gente chega até muito mais pessoas. É um trabalho nosso agora trazer as pessoas para perto, mostrar a realidade, falar que não é bem assim. A gente tem, infelizmente, né, uma cadeia uma mídia e pessoas e movimentos até formalizados falando mal sobre o agronegócio brasileiro, principalmente. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Evaristo de Miranda, que é o diretor da Embrapa Territorial. Eles fizeram um trabalho incrível de mapeamento do uso, né, do solo brasileiro, o que é área de preservação, área indígena, etc. Os números são assim, assustadores. E ele mostrou que existe um movimento, só para dar um exemplo, assim, uma pinceladinha nesse assunto, existe um movimento chamado Farms Here, Forest There, onde agricultores americanos pagam dinheiro mesmo para financiarem ONGs que protegem as florestas brasileiras, com o intuito, claro, está escrito isso na cartilha, de que a gente tem muito potencial para não concorrer com eles. Então a gente tem que ter muita clareza, sabedoria. Obviamente a gente carece de melhores políticas aí, de explorar isso com mais sustentabilidade, mais responsabilidade, mas algo que é inegável, que o Brasil é a maior potência ambiental do planeta, e a gente tem que partir dessa premissa para qualquer conversa. Não dá para vir europeu que não tem mais floresta, não tem índio, não tem nada, bater na mesa e falar que a gente está desmatando tudo, né?